Olá, bom dia a todos. Nós estamos numa sessão pública de defesa de tese de doutorado do candidato Brenner Rodrigo de Carvalho Vale. A tese é chamada Exciton in Charge Carrier Dynamics in Colloidal Semiconductor Nanocrystals. E para essa defesa pública, nós temos aqui a banca examinadora, que é constituída pelos professores, por mim, Marco Antônio Schiavon, que sou orientador e presidente da banca, pelo professor Lázaro, professor doutor Lázaro Aurélio Padilha Júnior, do Instituto de Física da Unicamp, o professor doutor Marcelo Gonçalves Vivas, do ICT Unifal, o professor doutor Marcos José Leite Ramos, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor doutor Horácio Wagner Leite Alves, do Departamento de Ciências Naturais da UFSJ. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os membros da banca pela disponibilidade de leitura e participação dessa sessão, e desejar boa sorte ao Brenner, que é o candidato, então, ao título de doutor em ciências na área de física e química de materiais. Para iniciar a sessão, o Brenner fará uma exposição do seu trabalho de 40 a 50 minutos, e nesse momento, então, somente ele ficará na tela. Depois disso, nós iniciaremos a arguição do candidato. Cada membro terá até 1 hora para fazer questões na forma de diálogo ou na forma de questões para que o candidato responda em seguida, como o avaliador preferir. A sequência de apresentação, como será online, eu já vou definir a sequência de apresentação, porque fica mais fácil. Então, o primeiro professor a arguir será o professor Marcos Leite, da Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos seguir a ordem de distância, depois o professor Lázaro Padilha, depois o professor Marcelo Vivas, e finalmente o professor Horácio. Em seguida, a banca faz a sua deliberação e, finalmente, nós daremos o resultado final. Então, eu creio que estamos todos prontos. Nós podemos começar, então, com a apresentação do Brenner. Bom dia a todos e vamos lá, então, Brenner. Tá, joia. Todos conseguem me ouvir? Um jeito. Então, bom dia a todos. Então, como o professor Marco Schiavon comentou, né, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre parte da minha tese de doutorado, né, que é intitulada Exciton Charge Carrier Dynamics in Colloidal Semiconductor Nanocrystals. Então, esse daqui vai ser o resumo da minha apresentação, que basicamente eu vou fazer uma introdução, depois eu vou falar sobre um pouco sobre o capítulo, que é sobre os nanoplatelets de perovskitas, e um pouco sobre o capítulo que são sobre os pontos quânticos de cobre, zinco, índio e enxofre. Então, basicamente, né, a nossa vida moderna, ela nos impõe alguns desafios, né, que devido às várias tecnologias que nós temos ultimamente, né? Por exemplo, os pontos quânticos, as televisões de pontos quânticos. Também aqui nós temos os filmes de pontos quânticos voltados para a própria agricultura. Nós também temos aqui roupas, né? Tecidos com nanomateriais. Temos também aqui vários testes rápidos, né? Por exemplo, agora nessa época do Covid, esse teste rápido para o uso e para detecção de alguma doença. Nós temos também a própria de energia, utilização de energia renovável, né? Como o caso das células solares. E, mais recentemente, principalmente aqui no Brasil, né, nós estamos sofrendo com a falta de semicondutores. Isso tem paralisado a nossa indústria automotiva, né? E aqui, basicamente, muitas dessas tecnologias são baseadas em materiais semicondutores. Mas o que são esses materiais semicondutores, né? O que nós temos aqui nos nossos estados físicos da matéria, né? Que são plasma, gás, líquido e sólido, e os materiais semicondutores são material no estado sólido. Os materiais, eles têm propriedades
elétricas, né, que são intermediárias entre os condutores e os isolantes. Então, que se a gente for analisar, né, aqui representado pelas quadrículas em preto, seria a banda de valência de um metal, que está completamente preenchida por elétrons, e aqui a quadrícula em branco seria a banda de condução. E devido a essa separação entre essas duas bandas ser muito pequena, a própria energia térmica, né, ela é capaz de popular elétrons da banda de valência para a banda de condução, permitindo a condução dos elétrons nesse material. Por outro lado, os semicondutores, essa separação de energia, nós chamamos aí de band gap, ela é relativamente grande. E isso faz com que, né, torne difícil a população de elétrons para a banda de condução aqui por meio da energia térmica. Por exemplo, aqui nós temos aqui esse gráfico comparando a energia térmica em função da temperatura. Então, para suprir aqui uma diferença de energia de 1 elétron-volts, nós teríamos que ter aproximadamente 10.000 kelvins de temperatura, né? Algo que é extremamente alto, que inviabiliza. Mas para o caso de semicondutores, essa excitação aqui poderia ser feita por meio de luz. Então, por meio de luz, nós conseguimos produzir corrente elétrica e também, injetando corrente elétrica no semicondutor, a gente pode obter luz desse material, né? Daí ele ser tão interessante, por ter essa via de mão dupla. Então, como havia falado anteriormente, quando a gente excita esses materiais com uma luz, nós temos aqui a produção de corrente elétrica, a gente tem a produção de cargas, um elétron ele é promovido para a banda de condução do material, e quando o elétron está na banda de condução, esse ele deixa para trás um buraco, né, que é uma ausência de carga negativa, ele vai ter a sua carga positiva. Isso aqui é o que nós chamamos de transportadores de carga. No entanto, devido à natureza eletrostática dessas cargas, eles podem ter uma interação coulombica, e essa interação coulombica aqui, ela pode fazer com que essas cargas fiquem ligadas, né? Então, quando a gente tem um portador de carga ligado, nós chamamos isso daqui de um éxito. Então, para medir esses portadores de carga, né, nós passamos luz por um material. Então, essa luz aqui tem uma intensidade conhecida, a gente passa pela amostra. Ao passar, ela é atenuada devido à absorção da amostra. E essa luz aqui é coletada em um espectrômetro, né? Junto aqui passa uma luz de referência. Então, a luz ao incidir no material, a gente produz éxitos ou até mesmo o próprio portador de carga livre. Isso aqui é chamado de espectroscopia de absorção. Por outro lado, nós temos aqui aqui a gente pode ver aqui, né, que a diferença de energia do estado excitônico para o começo do contínuo dos portadores de carga, isso daqui é chamado de essa diferença de energia aqui dá a própria energia de ligação do éxiton. E essa energia de ligação do éxiton aqui, quanto mais forte, mais estável será essa quase partícula, né? Então, aqui, por exemplo, no espectro de absorção, essa banda aqui mais, né, com a forma de um sino, né, seria a parte excitônica, enquanto a outra seria a contribuição do contínuo. Um outro jeito de medir esses portadores de carga, primeiro a espectroscopia de fotoluminescência, incidimos luz no material. Então, aqui incidimos luz, acontece a produção dos portadores de carga, eles se recombinam formando um estado excitônico. Nós conseguimos medir isso por meio de um espectro fluorímetro. Cada semicondutor, ele tem aqui uma energia de banda proibida, né, que é chamada de band gap, que isso daqui é a diferença entre a banda de valência e a banda de condução do material, e cada semicondutor vai ter um band gap específico. E com isso, a nanotecnologia ela favorece muito mais possibilidades para esses materiais, né? Então, que considerando um semicondutor na escala macroscópica, né, que ele vai ter dimensões na casa de centímetros, nós conseguimos fazer esses materiais de forma
gente miniaturizar eles, de forma que eles tenham a dimensão aqui na escala de nanômetros, e sabe muito mais as propriedades desse material. Mas aí, quão pequeno é um nanomaterial? Então, se a gente compararmos aqui um fio de cabelo, né, que tem da ordem aqui de 10 a menos 4 metros, com, por exemplo, aqui um ponto quântico, que seria o nanomaterial de seleneto de cádmio, nós teríamos aqui, neste caso aqui, que o fio de cabelo é 10 mil vezes maior do que um ponto quântico de seleneto de cádmio. Então, além disso, esses nanomateriais, eles têm uma morfologia, eles vão ter uma morfologia, né, que dependendo de quão confinado está esse material. Por exemplo, esse material aqui, que é chamado de nanoplatelets, ou o poço quântico, nós temos que essas duas dimensões aqui é da ordem de centímetros, né, a ordem macroscópica, enquanto que a espessura do material aqui está na ordem de nanômetros. Então, nesse caso aqui, os elétrons dentro desse material vão sentir um confinamento, chamado de confinamento quântico, e esse confinamento aqui, ele é unidimensional. Por outro lado, o nanotubo, esse confinamento vai acontecer no diâmetro desse tubo. A gente vai ter um confinamento 2D, e no caso dos pontos quânticos, se trata de uma nanosfera, e esse confinamento aqui acontece nas 3 dimensões do espaço. E uma das propriedades do efeito de confinamento quântico é a dependência do band gap do material com o tamanho. Então, aqui nessa figura nós estamos representando aqui, quanto menor o tamanho da partícula, maior vai ser o band gap do material. Então, comparado com aquela slide que eu tinha mostrado anteriormente, cada semicondutor tem o seu band gap. Com efeito de confinamento quântico, cada semicondutor vai ter uma faixa de band gaps. E com isso a gente consegue fazer muito mais com esses materiais, né? A gente consegue otimizar as propriedades para uma determinada aplicação específica. A gente consegue ser muito mais específico com esses materiais. Mas quando a gente produz esses extons, né, esses portadores de carga, após a excitação de luz, eles não ficam lá parados por um tempo, né? Eles têm uma dinâmica, e essa dinâmica aqui, isso tem um mecanismo que pode acontecer, são vários processos, ele pode recombinar de forma que emite luz, ou então um dos portadores de carga pode ficar armadilhado em uma armadilha aqui que ela se localiza em termos energéticos dentro do gap do material, ou também quando a gente excita esses materiais de forma muito intensa, nós podemos produzir múltiplos excitons, igual aqui 2 excitons. Esses excitons podem interagir de forma que um deles recombina, enquanto que o outro, uma das cargas aqui é elevada para maiores níveis de energia. Esses processos aqui, como um todo, todos eles acontecem de forma muito rápida, em uma escala que nós chamamos de escala ultra rápida. Mas o que é isso, ultra rápida, né? Então vamos considerar aqui que ultra rápido é algo que acontece entre 10 a menos 6 a 10 a menos 15 segundos. Então, de 1 microsegundo até 1 femtosegundo, né? Quão rápido é isso, né? Por exemplo, aqui, 1 femtosegundo está para 1 segundo, do mesmo jeito que 1 segundo está para 100 milhões de anos. Então, para lidar com processos tão rápidos como esse, nós precisamos utilizar a ferramenta mais rápida disponível na natureza, que é a luz, né? A luz, ela se propaga no vácuo, numa velocidade constante, de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, a gente tem uma noção, né? Em um segundo, a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. E um instrumento capaz de favorecer esses pulsos ultra curtos é o laser. Nesse caso, nós temos aqui um laser pulsado. Ao invés de ter uma fonte contínua, né, que vai ser ligada, ser mantida constante por um período de tempo,
ela vai ter um pulso, e durante esse pulso o sistema vai relaxar até o seu estado fundamental. E uma dessas técnicas disponíveis é a espectroscopia de absorção transiente. Essa espectroscopia ela é chamada de experimento tipo bombeio-prova. Nós temos um feixe de bombeio que vai excitar a amostra, enquanto que o de prova vai medir a perturbação causada pelo feixe de bombeio. Então, o sinal de interesse aqui ele é um ΔA. Esse ΔA é uma variação da absorbância, né? Que é a absorbância da amostra na presença do feixe de bombeio e de prova, e a absorbância da amostra apenas na presença do feixe de prova. Então, aqui, por exemplo, tem um experimento mostrando, né, para a gente entender um pouco a natureza do sinal do valor do ΔA. Por exemplo, quando o feixe de bombeio chega até a amostra, ele vai excitar o elétron para um nível de maior energia. Quando chega de prova, vários processos podem acontecer. Essa transição pode ser bloqueada, vai ser um sinal negativo. Ele pode induzir a emissão estimulada, também será um processo negativo. Ou pode acontecer uma absorção do próprio estado excitado, produzindo um sinal ali com o valor de ΔA positivo. Certo? Uma outra técnica seria a fluorescência, seria a espectroscopia de fluorescência por upconversion. Esse termo upconversion significa que acontece uma soma de frequência. Então, nesse experimento, nós incidimos um laser para excitar a amostra. Então, esse laser produz a fluorescência dentro da amostra, e essa fluorescência ela é focalizada em um cristal de ótica não linear. E, por outro lado, um outro feixe de laser centrado em 1.300 nanômetros, ele passa por uma linha de atraso, forma a resolver esse sinal no tempo. Então, aqui é sobreposto os dois sinais, né, dentro desse cristal de ótica não linear. O feixe de laser 1.300 nanômetros, junto com a fluorescência da amostra. E o que nós analisamos é a soma da frequência, que seria essa curva aqui em azul. Então, o que nós medimos vai ser a soma de frequência. Uma vez que a frequência do gate ela é conhecida, nós conseguimos encontrar aqui o espectro de fluorescência da própria amostra. Além disso, a intensidade de upconversion ela vai ser aproximadamente essa multiplicação da intensidade do gate com a intensidade de fluorescência da amostra. Como a intensidade do gate ela é conhecida e constante, a variação na intensidade de upconversion reflete a intensidade de fluorescência da amostra ao longo do tempo. Então, o objetivo dessa tese aqui, ele consistiu, né, em preparar nanocristais semicondutores coloidais com diferentes composições e diferentes regimes de confinamento quântico, e estudar também aqui a dinâmica dos transportadores de carga e de éxitos dentro desses materiais. Então, primeiro aqui, nós estudamos os nanoplatelets de perovskita, e nós medimos eles por espectroscopia de absorção transiente e por fluorescência por upconversion, para medir a dinâmica dos éxitons, dos B-éxitons e dos éxitons quentes dentro desse material. E no segundo momento, nós estudamos aqui os pontos quânticos de cobre e de enxofre, com diferentes concentrações de zinco, e caracterizamos eles por meio da espectroscopia de absorção transiente, para estudar o efeito do armadilhamento dos portadores de carga em função da concentração de zinco. Então, esse aqui, nós vamos falar agora sobre os nanoplatelets de perovskita. Bom, a perovskita, ela tem essa estrutura cristalina, que é a estrutura cristalina cúbica, aqui onde no centro está localizado o íon chumbo, e esse íon chumbo, ele é rodeado por um octaedro de íons halogênio, e os vértices do cubo, ele é ocupado por um cátion, que pode ser tanto orgânico, como metilamônio ou formamidinho, ou inorgânico, como césio. A perovskita é um semicondutor de band gap direto, e alterando isso aqui, esse íon halogênio, né, de cloro até iodo, nós conseguimos modular o band gap da perovskita, de modo com que, quando a gente diminuímos a eletronegatividade do halogênio, nós diminuímos o band gap do material.
Então, substituindo aí os cátions orgânicos por um cátion inorgânico, como o césio, nós conseguimos melhorar a estabilidade térmica e a estabilidade à umidade, né, desses materiais. As perovskitas, elas ficaram muito famosas devido ao seu desempenho em dispositivos fotovoltaicos. Elas começaram aqui por volta de 2012, né, aproximadamente 12%, e em menos de 10 anos de pesquisa, elas alcançaram aí em torno de 25%, tornando assim uma tecnologia muito atraente a substituir as células de silício monocristalino. No entanto, as perovskitas também têm sido utilizadas em LEDs, com lasers, fotodetectores e com material fotocatalítico também. Além disso, as perovskitas, né, elas apresentam um alto rendimento quântico de fotoluminescência, o tempo de vida dos portadores é longo o suficiente, o que garante também um longo caminho de difusão das cargas. Distintas composições têm sido estudadas e diversas nanoestruturas também têm sido estudadas, né, recentemente. Por exemplo, aqui uma mistura de halogênios, bromo e iodo, uma mistura de cloro com iodo, mistura de cátions orgânicos e inorgânicos, e até mesmo a perovskita aqui substituindo o chumbo, né, pelo titânio, para obter um material menos tóxico. No caso dos nanocristais, foram obtidos aí pontos quânticos também, com confinamento em 3D, nanobastões, confinamento 2D, e nanoplatelets, com confinamento em uma dimensão. Efeitos de confinamento quântico, ele, ele modificar o band gap do material em função do tamanho da nanoestrutura, ele aumenta também a energia de ligação do exciton e aumenta também a taxa de recombinação radiativa. Isso faz com que esse efeito de confinamento quântico seja interessante para aplicações que exigem emissão de luz, como LEDs e lasers. Por outro lado, nem tudo são flores, né? Isso aumenta também a taxa de decaimento por efeito Auger. Mas ele aumenta também a energia de ligação do biexton. Esse biexton seria uma interação de dois extons, seria como se fosse um análogo da molécula do átomo que seria um análogo da molécula de hidrogênio. Então, esses dois extons, eles podem se interagir de maneira repulsiva, de modo que aumenta a energia do sistema, ou de modo atrativa, que ela diminua a energia do sistema, né? Isso aí tem sido bastante interessante para aplicações em lasers, de modo a melhorar a performance desses lasers, uma vez que a emissão ela fica mais deslocada em relação à absorção do próprio sistema. Então, a maioria dos estudos feitos na época, nós estávamos desenvolvendo essa pesquisa, né? Elas eram baseadas utilizando a espectroscopia de absorção transiente, mas que a gente queria utilizar nanoplatelets de perovskita, um forte regime de confinamento quântico, e detectar, e além disso, detectar as transições intrabanda dentro desse material, né? Por exemplo, no caso aqui das emissões dos extons quentes. E fazer isso por meio da espectroscopia de absorção transiente seria difícil, quando a limitação da luz, da própria luz branca do probe, e também devido à complexidade do sinal, né? Mas fazer isso por meio da espectroscopia de emissão, resolvida no tempo, já fica mais fácil, né? Isso se torna uma alternativa bastante interessante, uma vez que essa técnica permite monitorar a dinâmica da população de um estado excitado isolado. Então, para isso, nós sintetizamos esses nanoplatelets por meio do método de injeção a quente. Inicialmente, nós reagimos o carbonato de césio com ácido oleico em octadeceno e, em seguida, nós fazemos uma reação que nós reagimos o brometo de chumbo junto com ácido oleico e oleilamina em dodecano a 150 graus Celsius. Quando esse sistema aqui atinge a temperatura ambiente, nós injetamos a solução de oleato de césio, onde inicia o processo de formação dos nanoplatelets de perovskita. Então, caracterizamos esse sistema utilizando a microscopia eletrônica de transmissão
Isso foi feito em colaboração com o Dr. Jefferson Bettini, no LN Nano de Campinas. Espectroscopia de UV-Vis, a própria espectroscopia de fotoluminescência no estado estacionário e resolvida no tempo. E a espectroscopia de fluorescência por convexo foi feita em colaboração com meu colega de laboratório, Etienne, da IPFL de Lausanne. E também a espectroscopia de absorção transiente. Então, aqui nessa imagem que é representada a microscopia eletrônica de transmissão desses nanoplatelets. Nós calculamos a distribuição aqui da área lateral desses nanoplatelets, encontramos 4 nanômetros, enquanto que o comprimento deles é da ordem de 23 nanômetros. Aqui em cinza é representado o espectro de emissão dessa amostra, enquanto que em preto é representado o espectro de absorção. Aqui o espectro de absorção ele foi deslocado para a região do azul, com aproximadamente de 420 mV comparado ao bulk, isso devido ao efeito de confinamento quântico. Essa absorção excitônica centrada a 2,78 eV corresponde à transição de 5 monocamadas de nanoplatelets de perovskita. Então, portanto, a forma desse nanoplatelet, né, tem a dimensão de 3 nanômetros de espessura, 4 nanômetros de largura e 23 nanômetros de comprimento, o que aproxima ele de um nanobastão. Nós encontramos aqui energia de ligação do Exton, ajustando esses dados experimentais com o modelo de um poço quântico. Esse valor ele é maior do que os valores reportados na literatura, que situam entre 120 a 260 mV, e a cerca de até 10 vezes maior do que o valor de energia de ligação do Exton no bulk. Aqui é representado o espectro de absorção transiente para diferentes tempos de delay, em torno de 0 até 1880 picos segundos. Nós encontramos aqui 3 sinais, que seria B1, que é devido ao ground state bleaching, que seria a própria depopulação do estado fundamental. PA1 é algo que ainda é controverso na literatura, ele é atribuído para perovskita sob forte efeito de confinamento quântico, uma transição proibida, excitônica, enquanto que para perovskita no bulk, isso é atribuído à própria renormalização do Budgap. Enquanto que o PA2 é devido ao efeito Stark, que é produzido pela interação do Exton quente com o Exton da banda de borda. Enquanto que o espectro de fluorescência pop conversion, independente do tempo, que está representado nessa figura, ele é muito similar ao espectro de emissão no modo estacionário. No entanto, nós observamos aqui uma emissão que ela decai extremamente rápida, que pode ser devida à própria emissão dos excitons quentes, que nós vamos falar posteriormente. Nós medimos aqui, né, o sinal daquele B1 para diferentes fluxos de fótons, que nós chamamos de fluência, e monitoramos também o máximo do espectro de fotoluminescência resolvido no tempo para diferentes fluências, né, que garante aqui em torno de 0,3 excitons por partícula, na média, até 6 excitons por partícula. Então, quando a gente aumentou essa fluência, nós observamos aqui a predominância de um componente extremamente curto. Então, a fim de entender esse componente, nós ajustamos aqui uma função, a soma de duas funções exponenciais. Nós encontramos as taxas de tempo aqui de 8 picosegundos e 2.000 picosegundos. A taxa de tempo mais curta, ela é devida ao próprio efeito de decaimento dos biextons por meio do efeito OG, enquanto que a taxa de decaimento mais longa é devido ao próprio efeito de recomendação dos excitons. Mas para certificar que esse componente curto vem do decaimento dos biextons por meio do efeito OG, nós utilizamos a metodologia descrita por Klimov, na qual nós normalizamos esse dado aqui para 1.000 picosegundos, uma situação onde apenas os nanoplatelets estão populados com apenas um exton por partícula. Então, nós subtraímos a curva de decaimento para alto fluxo de fótons
daquela para baixo fluxo de fótons, né? Nós obtemos aqui essa curva desse painel central. Nós ajustamos aqui uma função para medir a taxa constante desse decaimento, encontramos os 8 picosegundos, como havíamos encontrado anteriormente. Isso foi feito para as duas técnicas, os resultados foram bastante similares, garantindo que esse decaimento vem por meio do decaimento do biexton, por meio do efeito Auger. Além disso, quando a gente avaliou o espectro para diferentes fluxos de fótons, nós encontramos que para alto fluxo de fótons, esse espectro ele é alargado, no entanto, esse alargamento decai com a taxa de aproximadamente 10 picosegundos. Então, a fim de entender isso, nós fizemos a seguinte suposição, né? Quando a gente estamos aqui nós estamos a 1 picosegundo e bombeamos fortemente esse sistema, nós temos um regime aqui de multi-extons, então os nanoplatelets estão populados com multi-extons e apenas um exton, mas em 100 picosegundos, todos os nanoplatelets estão populados com apenas um exton por partícula, né? Então, nós fazendo a subtração do dado em preto pelo dado em vermelho aqui, nós obtemos apenas o espectro das espécies com os multi-extons. E a diferença entre essas duas curvas aqui dá a energia de ligação do biexton, que nós encontramos por ser de 74 milieletronvolts. Então, nós fizemos um procedimento semelhante com a espectroscopia de absorção transiente, encontramos 68 milieletronvolts. E a predição teórica para isso é que a energia de ligação do biexton dividido pela energia de ligação do exton dá uma constante de 0,22. E isso daqui daria uma energia de ligação do biexton de 80 milieletronvolts, então que é muito próximo com o dado experimental que nós encontramos. Por fim, nós fizemos esse procedimento de subtração, mas para diferentes tempos de atraso, né, de menos 0,5 até 98 picosegundos. Nós encontramos dois sinais característicos, o mais longo aqui, que se refere ao decaimento dos biextons por meio do efeito Auger, enquanto que esse curto aqui seria o próprio decaimento dos hot extons. Então, nós pegamos essas curvas de decaimento, fizemos uma análise global. Essa análise global consiste em ajustar esses dados com uma função multi-exponencial de 3 componentes, na qual nós fixamos aqui as taxas constantes, sendo independente do comprimento de onda que foi observado. Então, nós encontramos aqui essa figura, que é chamada de espectro associado ao decaimento. Então, aqui para o decaimento mais curto, esse primeiro componente seria o próprio decaimento dos hot extons, enquanto que o sinal negativo seria a formação do exton da banda de borda, né? Então, por isso nós concluímos aqui que, né, com o mecanismo, excitando esse sistema do S0 até o estado S2, ele pode emitir aqui de S2 para S0, produzindo essa emissão dos extons quentes, ou também ele pode decair até o fundo, por um relaxamento aqui até o fundo de S1, produzindo a emissão do exton da banda de borda. Então, como conclusões, né, nós sintetizamos esses nanoplatelets com uma energia de ligação aí de 350 milieletronvolts. Nós medimos o decaimento dos BX por meio do efeito Auger, por ser de 9 picosegundos. Nós calculamos a energia de ligação do biexton por meio de diferentes técnicas. Nós observamos a emissão e o decaimento do estado de exton quente, que está ligado com o crescimento da emissão da banda de borda. E baseado nesse resultado, nós esperamos que esse material pode ser um candidato bastante promissor para dispositivos baseados em emissão de luz. Esse trabalho foi publicado no começo de 2020. E agora a gente vai falar aqui sobre os pontos quânticos de sulfeto de cobre índio, né? Então, nesse trabalho aqui, esse material é bastante interessante, porque ele tem sido aplicado em células solares, nesses filmes para a agricultura,
nas próprias aplicações biológicas e também para a fabricação de dispositivos emissores de luz. Esses materiais são interessantes porque eles são livres de metais pesados, né? Diferente da perovskita. Eles possuem um alto rendimento quântico de fotoluminescência, possuem alta fotoestabilidade e um amplo espectro de absorção. No entanto, ainda é necessário entender mais sobre as propriedades ópticas dos pontos quânticos de Cis. A problemática aqui é a seguinte, né? Os pontos quânticos de Cis, diferentemente dos outros semicondutores, dos outros pontos quânticos, ele não somente tem essa transição aqui interbanda, banda de valência para banda de condução, mas também os seus níveis de defeitos que estão relacionados a cobre 1 e cobre 2, eles também podem contribuir para o espectro de absorção, né? Enquanto o cobre 1 ele tem um nível eletrônico, né, que é 3D10, ele pode contribuir para o espectro de absorção, mas a partir de cobre 2, por ser 3D9, essa transição fica proibida. Então, nós pensamos o seguinte, o que acontece com com essas transições aqui quando nós inserimos zinco dentro da rede cristalina do material, né? Substituindo um pouco do cobre e do índio. E será que isso é possível de medir por meio da espectroscopia resolvida no tempo? Então, nós sintetizamos esses materiais, né? Nós solubilizamos todos os metais aqui, junto com ácido oleico, dodecantiol, em um solvente octadeceno, fazemos uma série de aquecimento, injetamos o precursor de enxofre, e aqui nós obtivemos os pontos quânticos de cobre, zinco, índio e enxofre. No entanto, nós produzimos mais duas amostras com excesso de zinco, né? Nós reagimos cloreto de zinco com o ligante a oleamina em octadeceno e fizemos essa injeção que é a quente a 100 graus Celsius e 200 graus Celsius. Nós utilizamos espectroscopia de absorção transiente para caracterizar esse sistema. E aqui estão os principais resultados. A curva tracejada representa o espectro de absorção dos pontos quânticos, enquanto que a curva sólida representa o espectro de fotoluminescência. Então, aqui nós podemos ver que, à medida que nós aumentamos o conteúdo de zinco dentro da rede cristalina do material, o espectro de emissão ele é deslocado para menor comprimento de onda. E, além disso, né, no espectro de absorção não é claro esse comportamento, mas se nós tomarmos a derivada segunda desse espectro, nós observamos um comportamento semelhante. E isso indica que, de fato, o zinco está entrando para dentro da rede cristalina do material. Além disso, nós medimos a seção de choque desse material, uma vez que a seção de choque ela é proporcional ao volume das partículas. E como ela não variou com a introdução de zinco com a introdução de zinco dentro da rede cristalina do material, nós podemos dizer que o volume dessas partículas não alterou com a adição de zinco, né? Então, esses aqui são os espectros de absorção transiente para diferentes tempos de atraso. No entanto, nós observamos uma característica aqui importante. Quando nós analisamos o espectro de absorção transiente com o mínimo da derivada segunda do espectro de absorção, nós observamos um pequeno deslocamento, né? Esses dois dados eles não são sobrepostos, o que acontece para os outros pontos quânticos. No entanto, essa diferença ela vem diminuindo à medida que nós introduzimos mais zinco para dentro da estrutura cristalina do material, como está representado aqui nessa tabela. Então, a fim de entender isso, nós fizemos uma suposição, né, que a derivada segunda ela é compostamente, basicamente, pela transição excitônica, representada aqui em azul, e que o espectro de absorção transiente ele pode ter uma contribuição aqui excitônica e também uma parte dessa transição de transferência de carga, né, transferência de carga metal-ligante, representado em vermelho. Como ela é resolvida no tempo, isso pode fazer com que o espectro desloque ao longo do tempo. Então, nós provamos essa dinâmica de ver diferentes comprimentos de onda, e como está representado nessa figura aqui, essa dinâmica,
nós podemos observar que, quando nós provamos essa dinâmica para comprimentos de onda menor, essas curvas decaem mais rapidamente do que as curvas provadas para comprimentos de onda maior. Fizemos esse procedimento para as 3 amostras, e para tomar uma análise quantitativa, nós lançamos mão da análise global. Nós utilizamos uma função multi-exponencial aqui, uma soma de 3 exponenciais, nas quais a taxa constante já foi fixada, independente do comprimento de onda que foi observado. Então, esse aqui foi o espectro associado ao decaimento das espécies. A gente observa aqui que o primeiro componente, ele é deslocado para a região do azul, em comparação com os outros. Então, aqui está esse espectro associado ao decaimento para as 3 amostras. Nós observamos que o primeiro componente, ele se aproxima muito do sinal da derivada segunda do espectro de absorção. E depois, com os outros decaimentos, ele vai deslocando para maiores comprimentos de onda. Além disso, nós observamos que esse deslocamento aqui ele vai ficando cada vez menor quando nós adicionamos maiores quantidades de zinco dentro da estrutura cristalina do material. Nós fizemos aqui, nós propusemos um mecanismo, no qual logo após a fotoexcitação do material, é criado o éxito. Entanto, o buraco ele pode ser localizado aqui no estado confinado de buraco. E isso aqui acontece com uma taxa, né, que vai ter um tempo de vida. Nós observamos que o aumento da concentração de zinco, esse tempo de vida aqui aumenta, ou seja, essa localização fica menos efetiva, com o aumento da concentração de zinco. Neste ponto aqui, o material pode produzir a própria fluorescência do material, pelo processo de decaimento radiativo, ou também ele pode decair aqui por meio desse caminho, que seria o trapeamento dos elétrons. Nós observamos que o trapeamento de elétrons fica cada vez menos eficiente com o aumento da concentração de zinco. E, por fim, seria o terceiro componente, seria a própria recombinação não radiativa no sistema. Então, como conclusões, né, nós podemos observar que as taxas constantes de trapeamento do buraco e de elétrons são dependentes da concentração do zinco. A supressão da taxa de trapeamento de elétron, ela não é só responsável por aumentar o rendimento quântico de fotoluminescência do material, mas também a supressão desse processo é importante, uma vez que ele é o primeiro passo na cadeia de processos não radiativos, né? Aqui não foi apresentado, mas estudos de fotoluminescência resolvidos no tempo, nesse caso em nanosegundos, confirma muito bem com os dados de espectroscopia de absorção transiente, e aponta que a redução da densidade de trapeamento dos elétrons ajuda a reduzir a falta de homogeneidade da fotoluminescência desses materiais. Então, nossos resultados eles sugerem que a introdução de zinco na rede cristalina dos pontos quânticos de sulfeto de cobre e índio pode ser interessante para aplicações em LEDs e aplicações fotovoltaicas. Então, esse trabalho foi recentemente publicado, no final de 2020. Eu gostaria aqui de agradecer aos nossos